Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, do capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Então, antes da gente começar, vamos rezar um pouquinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passamos para a leitura. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pouquinho de silêncio. Vamos deixar que essa palavra penetre a nossa alma. Bom, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus, ele era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram tidos como pecadores públicos. Em que sentido? Era muito comum que eles aumentassem o valor do imposto e ficassem com uma parte, roubassem uma parte do imposto cobrado para si. E Jesus chamou um dos 12 discípulos do meio deles. Por que isso? Isso para dizer que não importa qual é o teu pecado, onde quer que você chegou, Cristo te chama. Assim como Lázaro, que estava morto, e há 3 dias, e Cristo foi ao encontro do túmulo e chamou Lázaro para vir para fora, Deus também chama você. Nosso Senhor Jesus Cristo chama você para dizer que não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é que Ele tem poder de te perdoar. O que importa é a tua vontade em segui-lo, a tua vontade em pedir a graça do arrependimento, arrepender do teu pecado e acertar teu passo. Ainda que te digam que você não é digno, ainda que as pessoas questionem sobre a tua vida passada, Deus, Ele importa com o seu hoje, com o seu agora. Ele quer o teu coração. Ele tem sede de você. Por isso, Jesus chegou para Mateus e disse, simplesmente, segue-me. Mateus já tinha o desejo de seguir Jesus, para atender esse chamado de uma forma tão rápida. Ele tinha o desejo de mudar de vida. Pode ser
que a gente fica esperando um chamado extraordinário. Mas Deus já tem chamado você há muito tempo. Deus já tem nos chamado há muito tempo para acertar os passos e seguir Ele, sem medo. O lance está aqui na nossa resposta. A nossa resposta tem que ser dada. Ele te chama toda hora. Dê ao menos uma resposta para Cristo. Responda para Ele. E Jesus, ele vai continuando, né? Quando os discípulos são questionados por que o vosso mestre come com os publicanos e com os pecadores. Isso quem disse foram os fariseus. Jesus ouviu isso. Eles não falaram com Jesus, mas Jesus ouviu e indiretamente já, ouvindo, já respondeu que não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. O que quer dizer? A igreja é como um hospital. Todos que estão lá estão doentes. Todos têm alguma ferida. Todos têm alguma enfermidade. O pecado, ele dilacera, ele abre as feridas. Quando é perdoado, inicia o tratamento. E aí a mudança de vida vai ajudar no processo de cicatrização. Aí que tá. Nós todos temos nossas fraquezas, nossas limitações. Jesus Cristo, ele disse: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E Jesus andava com os pecadores, com os publicanos. Isso quer dizer que Jesus era pecador, era publicano? Não. Mas aquele que não tinha pecado se fez pecado para perdoar os nossos pecados. Ele tomou todos os nossos pecados na cruz e morreu para nos salvar e ressuscitou ainda. Perdoou os nossos pecados. A conta que a gente devia do nosso pecado já foi paga com antecedência. Agora, para a gente receber a graça, é a gente procurar a confissão e confessar nosso pecado. E com a absolvição, essa conta, essa graça chega para nossa alma. Mateus, por mais que ele tinha seus pecados, ele confiou na misericórdia de Deus. Ele foi. Nós somos chamados a fazer essa experiência também, de irmos ao encontro de Deus. Não a experiência do pecado, porque essa a gente tem que abandonar, mas sim buscar a Deus. E se você percebe, talvez, que você não tenha caído em pecados muito grandes, né? Que pareçam muito escandalosos, ainda assim, saiba que Deus ainda te ama. Então, nesse sentido, corra para Cristo. Tem uma expressão que diz assim, que muito ama quem muito é perdoado. Quem ama mais, uma pessoa, um justo ou um pecador perdoado, ama a Deus? Quem ama a Deus mais? O perdoado, né? Então, nesse sentido, quem é perdoado também ama mais. Então, se você reconhece que talvez você não tenha cometido grandes pecados, busque a Cristo ainda amando, por amor a Ele. Faça a experiência desse amor, mesmo que você não precise passar pela experiência da misericórdia em pecados escandalosos, mas nos seus pequenos pecados também você pode viver a experiência da misericórdia de Deus. Deus, Ele ainda te chama. Ele te chama e te espera. E qual que é a tua resposta? E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Rezem por nós, nós estaremos rezando por vocês, né? Peço que vocês
curtam, se inscrevam, compartilhem, né? Sigam a gente. Toda quinta-feira sai episódio novo. Se vocês quiserem conversar com a gente, manda uma mensagem através das nossas redes sociais que estão na descrição, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio. A paz.